puder colocar um pouco de som, para mim, para os irmãos está ok? Está ouvindo bem? A intenção não é agredir a audição de nenhum dos irmãos. A intenção é só de poder transmitir uma palavra da parte de Deus, sem que venha trazer transtornos para vós. Louvo a Deus porque estamos aqui para falar um pouco da palavra de Deus, temas específicos, trabalhos específicos, mas também me alegro por rever amigos que fiz aqui, todos que têm o conhecimento aqui, os conheci, como a irmã Deuseni, o irmão Marcos, o Rogério, o Diego, a sua esposa e alguns tantos mais. E a minha satisfação em poder falar da palavra de Deus para vós. O que nós estamos aqui propondo é um seminário do qual falei para o pastor Diego. E este seminário ele não tem a finalidade senão provocar em vós o sentimento de um verdadeiro cristão, sendo ele cristão na condição de obreiro, estando ele servindo na condição de pastor, estando ele servindo na condição de missionário, estando ele servindo na condição de presbítero, diácono e etc. E talvez, eu não sei se o pastor Diogo falou, mas há um investimento neste material que tendes nas vossas mãos, e o maior investimento neste material é que, primeiro, foi uma orientação de Deus que eu transcrevi para o papel e pude fazer um material que trouxesse a vós algum aprendizado, assim como eu primeiramente recebi, experimentei o alimento, sei que o alimento é bom e por isso estou apresentando-o. Mas quantos aqui têm convicção de que são cristãos de verdade, levante a mão. E ser cristão de verdade, uma das convicções que a igreja jamais pode perder, uma das convicções que a igreja jamais pode deixar de ter, é que ela foi chamada para transmitir, para refletir para o mundo a característica de Cristo, a natureza de Cristo, o caráter de Cristo. Ser cristão é mais do que uma nomenclatura, eu sou cristão. Porque tem uma diferença entre o ser e o estar. São duas coisas distintas. Tem pessoas que estão cristão hoje, mas ele não é cristão amanhã. O ser cristão é de dentro para fora. O estar cristão é de fora para dentro. Ou seja, eu estou cristão aqui na frente de vós, mas de repente, na ausência de vós, já não seja mais um cristão. E aquilo que nós estamos por observar nos dias atuais é que as pessoas estão se preocupando em ter uma característica própria e às vezes elas estão deixando de praticar aquilo que foram chamadas para fazer. A igreja na terra tem um papel. Jesus disse em Mateus 28, e versículo 18: portanto, ide e fazei discípulos, ide por todo mundo, fazei discípulos, batizando-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E depois, em outra passagem, ele diz: mas ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será, mas quem não crê
já está condenado. Não é será, é tempo futuro, já está. Porque a condenação é presente para quem não crê. Ou seja, se o cara morre, se o indivíduo morre sem acreditar hoje, ele já está condenado hoje. Então, se você puder abrir sua Bíblia no livro de Romanos, e agora já vamos entrar neste material que temos nas vossas mãos, Romanos capítulo 11, capítulo 12, melhor dizendo, versículos 1 e 2. Se quiser desligar o som de pastor Diego, por favor, pode fazer isso. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Quem encontrou, diga amém. Amém. Pode permanecer assentados como estão. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Amém. E daí, certamente você e eu já passamos diversas vezes por esta passagem, sim ou não? Amém. Por várias vezes você já deve ter lido esta referência bíblica. Por várias vezes você já deve ter parado para analisar um pouco dentro dessas referências bíblicas. Mas o interesse que nós temos nesta noite, e na noite dos dias que virão, sexta e sábado, é despertar em vós uma consciência nova, despertar em vós algo que porventura ainda não possa ter despertado. Porque existem coisas que nós sabemos, existem coisas que precisamos saber, existem coisas que precisamos aprender todos os dias, aprender sempre. A vida é um intenso aprendizado. Você só para de aprender no dia em que morrer. Porque no dia que morre já não és mais capaz de aprender nada, até porque já não existe mais. Então o que nós precisamos despertar em nós é uma consciência de Cristo, uma consciência cristã. Diga, consciência cristã. Ou seja, eu preciso ser consciente disso. O que é consciência? E aí eu pergunto, o que é consciência? É ter conhecimento das coisas. Por exemplo, por que nenhum de vós sai nus por aí? Porque a tua consciência te diz que, primeiro, se fosse hoje, está um frio terrível. E segundo, se fosse um dia de intenso calor, você estaria cometendo um crime, um abuso. No Brasil chamamos de atentado violento ao pudor. E por que então, quantos têm casa ou tem um teto onde se põe embaixo dele e levante a mão? Às vezes não tem casa, mas mora em algum lugar. Não é sua, mas paga renda e etc. Todo mundo. Suponhamos que você tenha uma casa. Não existe nenhuma lei obrigando você a colocar um telhado sobre a sua casa. Existe? Não tem nenhuma lei que diga, quando você construir a sua casa, você precisa pôr um telhado sobre ela. Tem alguma lei que diga isso? Você põe telhado se você quiser, sim ou não? Sim. Não tem lei que te obrigue, mas você coloca. E por que você coloca? Por causa da necessidade de proteção. Então eu preciso despertar a minha consciência daquilo que sou. Você é cristão. Então, a partir deste seminário que nós iniciamos agora, você vai passar a viver, a intensificar ainda mais aquilo que afirma ser. Porque
você não está cristão. Você é cristão. Você não está igreja, você é a igreja de Cristo. E precisamos refletir a natureza de Cristo. Veja bem, quem está com a apostila, faz assim com a mão, por favor. Esse material aí, depois o pastor Diego já deve ter explicado, né, pastor Diego, para os irmãos que estão com a apostila. Primeiro conceito, está aí. O que é consciência? É um sentimento ou conhecimento que permite ao ser humano vivenciar, experimentar ou compreender aspectos ou a totalidade de seu mundo interior. Ou seja, o indivíduo, pela consciência, ele é capaz de sentir remorso. Quantos aqui já se arrependeram por algo que fez? Amém. Quando você se arrepende por algo que fez, o que foi que falou? Quem disse para você que o que você fez era certo ou era errado? Que fez você se arrepender? A consciência. Ou seja, eu agora sei que eu errei. E como é que eu sei que o que eu fiz foi errado? É porque havia algo em si que diz que você fez não é legal. O que você fez não é aprovado. E veja seus conceitos. E é por isso que quando o homem peca, automaticamente, depois do pecado, ele vem o arrependimento. A exemplo, na hora do prazer, isso nas questões sexuais, na hora do fogo, na hora da pólvora e a centelha, parece que está tudo muito bom. Ninguém pensa em nada. Ninguém pensa na proteção física, o risco de contrair uma doença sexualmente transmissível. Ninguém pensa numa possível gravidez. Ninguém pensa nas consequências futuras daquele ato impensável e pratica. Só que quando vem, passa o fogo da paixão e o fogo do prazer vai embora, a consciência chega lá nele e diz: ei, fostes chamado para fazer a vontade de Deus, e portanto este ato é reprovável. E aí o cara se arrepende. E aí o indivíduo chora, porque o choro é uma produção da alma por entender que o teu espírito, que deveria estar em sintonia com Deus, fora desligado da comunhão por causa de um ato impensado da vossa carne, da vossa natureza. Aleluia! Consciência. E o que é isto mais? Isso é um conceito de dicionário Howard que eu estava lendo, mas daí tem o tópico 1, tem lá o ética, é a faculdade, princípio ou propriedade. É inata ou para a teologia antiga, inclinação divina, acima da qualidade moral dos atos, motivos de uma pessoa, a qual funciona como juízo do certo associado ao bem e juízo do errado associado ao mal. Ou seja, a tua consciência, ela sabe hoje descrever o que é bom e o que é mal, sim ou não? Sim. O que é certo e o que é errado. Existem verdades que estão implícitas, ou parece que elas estão escondidas, e que tem pessoas que olham somente para a vida do líder. E às vezes fazem algo, pastor Diego, errado, porque olham para a vida do líder e veem o líder fazendo algo errado. E diz: mas o meu pastor faz. E portanto eu vou fazer. Primeiro, salvação é individual. Segundo, nunca pense que existe perfeição nos homens. Digo nos homens, na criatura, por assim dizer. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela: você não é perfeito. Você não é perfeito. Você nunca será. Você nunca será.
e nem eu. No dia que você quiser ver um perfeito, diga a Deus: Deus, estou preparado para ir para o seio de Abraão. Lá no seio de Abraão estão os perfeitos, mortos. Vivos em espírito na eternidade, mas mortos fisicamente. Ou seja, você nunca vai encontrar perfeito aqui na terra. E eu vou lhe dizer por quê. Sabe por que você nunca vai encontrar um perfeito aqui na terra? Existem 8 atributos exclusivos de Deus. Eu disse? 8. A saber, onisciência, onipotência, onipresença, transcendência, imutável, trino e uno, perfeito e santo e eterno. Perfeito e santo é um dos 8 atributos exclusivos de Deus. Sabe por que nunca você vai encontrar pessoas perfeitas na terra? Porque é atributo exclusivo de Deus, que o homem só terá de volta quando ele na perfeição estiver encontrado com Cristo Jesus na eternidade. Aí ele pode dizer: Jesus, cheguei aqui, sou perfeito. Só na eternidade você vai ver pessoas perfeitas. E portanto, se você olhar para a imperfeição dos homens, você jamais vai seguir a Cristo. Deus, é verdade. Se nós olharmos para as imperfeições dos homens, jamais olharemos e reconheceremos a perfeição em Cristo. Porque quando eu olho para a imperfeição de alguém, eu esqueço que sou imperfeito. Nós dizemos um ditado lá no Brasil que o macaco senta assim no rabo e está a olhar a cauda do outro. Ele senta no dele e fica só lembrando dos outros. E tem pessoas que, via de regra, são assim: elas sentam sobre os seus problemas e defeitos e ficam olhando os problemas e os defeitos alheios. Isto não é atitude de cristão. O cristão, quando vê o defeito de alguém, ele não aponta, ele dobra o seu joelho e vai orar para que Deus mude o coração daquele homem. Filosófico é a faculdade por meio da qual o ser humano se apercebe daquilo que se passa dentro dele. Você pode olhar para dentro de si? Pode ou não pode? Como é que você olha para dentro de si? Pastor, eu abro-me, chego na frente do espelho e fico olhando para dentro de mim. É assim? Como é que se olha para dentro de si? Com que olho eu olho para dentro de mim? A consciência. Lá no jardim, Deus coloca o homem e a sua companheira, e Adão, antes do pecado, ele enxerga ou não? Sim ou não? Enxerga? Como era que ele andava? Ele via as coisas, ele enxergava tudo. Só que quando o homem peca, ele passa a ver o que ele não via. Porque tem coisas que você só vê depois que peca. E portanto, tem coisas que nunca você poderá ver. Porque no dia que você vê, você já pecou. Meu Deus. Vou repetir, tem coisas que você não pode ver. Porque no dia que você vê, é porque você pecou. E você olha para Adão e Deus diz, e a Bíblia diz que Adão, depois do pecado, abriram-se os olhos e viram que estavam nus. E daí ninguém disse para ele, ninguém disse: Adão, você está nu. Eles olham para o outro
a onipresença. Que Deus está em todo lugar, está a onisciência, Ele conhece a mente de todo mundo. E porque Ele diz, Adão, onde tu estás? É porque Deus não sabia onde Adão estava? Ele queria ouvir Adão falar, confessar com a sua própria boca o que se passava consigo mesmo. E aí, Adão diz, Senhor, estou aqui, percebi que estava nu. Adão, quem te disse que estavas nu? Quais são esses olhos que se abrem? Os olhos da consciência. O diabo disse, a serpente disse, se comeres deste fruto, certamente serás como Deus. Por que o diabo disse que certamente seria como Deus? Por quê? Deus conhece tanto o bem quanto o mal. Quando ele disse certamente será como Deus, ele estava dizendo, Adão e Eva, vocês dois só conhecem o bem. Vocês vão conhecer o mal também. Só que a princípio parecia tudo muito beleza. Você como Deus? Você como Deus. Que maravilha! Só que o diabo não disse que seria como Deus conhecendo bem o mal. Adão, antes do pecado, só conhecia o bem. Portanto, os olhos da inocência estavam abertos. E quando você olha inocentemente para uma pessoa, consegues ver maldade? Quando uma criança olha para ti, ela consegue ver maldade em ti, uma criança? Não. Se uma criança de 2 anos soltar ela nesta rua e lá na esquina tem homens a trocar tiro com a polícia. Não acontece aqui em Portugal, a polícia troca tiro, mas no Brasil isso é com uma frequência simples. E se soltar uma criança de 2 anos de idade, ela vai fazer, sabe o quê? Vai achar que estão brincando e vai querer participar da brincadeira. É verdade. Ela não tem os olhos da consciência abertos, os olhos da inocência é que estão abertos. Para a criança, tudo não passa de uma grande brincadeira. Só que no dia que esta criança abre os olhos da consciência, ela já não quer mais andar pelada no meio dos adultos. Ela já diz, tenho que pôr roupa. Preciso de colocar uma vestimenta. E então consciência é isso. Sabe por que nós temos consciência? Agora eu vou dizer por quê. Primeiro, nós, de Adão para cá, ninguém mais consegue viver numa ligação direta com Deus. Mas por meio do seu Espírito, nós hoje temos a capacidade e a autoridade de dizermos somos filhos de Deus por adoção. E o seu Espírito que habita em nós é que nos conduz à intimidade de volta com Deus, perdida lá em Adão. E é por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas ele diz lá na frente o seguinte, mas assim como todos, por um homem, o pecado entrou, também por um homem, a saber, Jesus, o pecado saiu. Em João, capítulo 1, versículo 29, João diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, em Cristo Jesus, não somos perfeitos, mas pode ter certeza, a nossa vida está protegida contra as hostes espirituais da maldade. Não digo que não pecaríamos, e não digo que não pecamos, porque seria uma mentira.
Mas nós somos, cada vez que nós pecamos, nós temos um advogado, Jesus Cristo, nosso Senhor, que está conosco, dizendo: eu estou advogando a vossa causa. O segredo é não deixar o advogado de fora. O segredo é andar sempre com este advogado. Então, está aí. Porque temos consciência dessas verdades. Porque hoje nós temos consciência, porque nós não temos mais a inocência. Nós somos frutos de uma situação onde, debaixo do pecado já nós nascemos. Debaixo do pecado já nós nascemos. Ok? Então, não diga: eu não tenho consciência disso. Tem. Se não souber, é fácil. Pergunta para Jesus: Jesus, tu farias isto que eu vou fazer? E aí olha para dentro de si e se imagina aí. Se Jesus faria o que você faz. Meu Deus. Toda vez que você for agir, que seja pegar um copo daquele ali em cima da mesa. Pergunta: Jesus, em meu lugar, pegarias este copo ou não? E pergunta: Jesus mentiria? Então, se alguém mente, está fazendo o que Jesus não faria. E o que Jesus não faz. Se alguém aponta, quantas vezes Jesus apontou alguém? Antes, quiseram apontar, trouxeram-lhe uma mulher, pega no adultério. E Jesus, escrevendo na areia, olha para eles e diz: quem não tem pecado, atire. Quantas pedradas a mulher levou? Isto significa que todos tinham pecado. E Jesus: cadê os seus acusadores? Não tem mais ninguém. Vais e não peques mais. Aleluia. O segredo é: pare. A partir de hoje, se havia alguma coisa que nós praticávamos, olhemos para Jesus, e se Ele não faz, nós não podemos fazer. Porque vamos fugir da responsabilidade. E a nossa consciência, com certeza, vai dizer para nós: estáis equivocados. Estáis equivocados. Tome cuidado. E aí eu peguei um conceito teológico no ponto 1 e 3, que fala o seguinte: o que é a consciência? É uma voz secreta da alma, que aprova ou reprova os nossos atos. Quem foi que disse para Adão que ele estava nu? A consciência. E no sábado, você não pode faltar. Nós vamos fechar com consciência cauterizada. Pessoas que vivem pecando e acham que já não é mais pecado. Meu Deus. Lá no sábado, no encerramento, consciência cauterizada. Pessoas que vivem pecando e acham que aquilo ali normal. Sangue de Jesus tem poder, mas tem demais. É uma voz secreta da alma. Se ele já enxergava, por que estamos se abrindo os olhos? E aqui tem 3 perguntas que devemos fazer. E eu vou fazer essas 3 perguntas e a igreja vai me responder se sim ou se não. Primeira pergunta: nós que aqui estamos, somos capazes de identificar nossa nudez? Sim ou não? Sim. Você pode se olhar no espelho hoje e dizer se está nu ou não? Então, segunda pergunta: quais são os olhos com que enxergamos as nossas árvores? Os da consciência ou os da inocência? Consciência. As árvores, referindo-me às árvores que Adão e Eva enxergavam, a saber, a árvore do bem e do mal
No primeiro momento eles enxergavam com os olhos da inocência. Mas depois do pecado, os olhos da consciência. Então, se nós já temos consciência, nós vamos enxergar as coisas com o olhar da consciência. E daí você e eu, ninguém vai poder dizer para Deus: Deus, eu não sabia. Meu Deus! Aleluia! Eu não sabia. E terceira pergunta: nos arrependemos daquilo que fazemos? Via de regra, nos arrependemos de algo que fazemos que é contrário àquilo que somos. Não. Por exemplo, se eu pegar o meu veículo e trafegar pela contramão, todo mundo vai olhar e vai dizer: ah, mas que absurdo, senhor não. Sim. Que irresponsável. Mas ninguém logo cai no esquecimento. Mas se um policial pegar a viatura e trafegar pela contramão, a imprensa vai chegar em cima, a sociedade vai protestar, ninguém vai aceitar o policial fazendo o que a lei diz que está errado. Porque não se admite, Aleluia! numa sociedade de pessoas Glória ao nome de inteligentes, Jesus. não se admite que alguém que fora chamado para fazer o que é a lei cumprir, descumpra a lei que era para ele cumprir. E é por isso que ninguém aceita, pastor Diego, que o senhor é. Porque de qualquer indivíduo pode matar, pode roubar, pode mentir, pode fazer um balaio de gato, como diz lá no Brasil, com os outros. Mas se ele não for crente, ninguém diz nada. Fica chateado, fica com raiva, zanga, logo passa. Mas se for um líder, se for um pastor, que fizer alguma coisa errada, se for qualquer um de vós que diz que é cristão, fazer alguma coisa errada, todo mundo vai dizer: e é porque é crente. E é porque é crente. Ei, tu não é pastor? E pastor faz isso? Meu Deus! E pastor mente? E pastor tem 2 mulheres? Meu Jesus amado. E crente? E homem crente pode beber? Pode encher a cara de cachaça? Sair doido pela rua? E pode mentir? Aquela mentira deliberada, o cara faz questão de mentir, Meu Deus. que a gente chama de mentirinha do gasto. Quem já ouviu falar da mentira do gasto? A mentira do gasto no Brasil é aquela mentira pequenininha, segundo ele. É andar na contramão 10 metros e não 1 quilômetro. Ah, tu estás na contramão, rapaz, eu estás a trafegar pela contramão. Ah, mas é só 5 metros. Meu Deus! Aleluia! É pouquinho. Meu Jesus amado. O que trafega 5 metros na contramão é igual ao que trafega 5 quilômetros na contramão. É igual ao que trafega 50 quilômetros na contramão. Porque o que faz a mentira ser mentira não é a distância, não é a espessura, não é o tamanho, não é o comprimento, nem a altura e nem a profundidade. O que faz a mentira ser mentira é só um motivo. É porque ela é contrária à verdade. Então não existe a mentirinha pequena e nem a mentirona grande. Não existe o pecadinho pequeno e não o pecadão grande. Eu vou lhe dar um exemplo bem, Jesus amado. bem terrível. Um indivíduo caiu de um prédio de 100 andares e morreu.
e outro caiu do primeiro andar do mesmo prédio e também morreu. Qual dos dois escaparam? Mas os dois não caíram em distâncias diferentes? Mas morreram. E aí, portanto, o pecadinho mata, o pecado médio mata, o pecado grandão. É tudo pecado, não existe pecado grande nem pequeno. Mata do mesmo jeito. Aleluia. Temos que tomar cuidado com essas coisas. Essa mentirinha de leve te arrebenta do mesmo jeito. É, Jesus amado. Achando que é brincadeira? Isso é consciência. É verdade. Eu tenho certeza que a partir de hoje, se tinha alguém, de repente, por aqui, que tinha o hábito, este grupo, pastor Diego, é um grupo que não é muito extenso, mas pode ter certeza, como uma alma vale mais do que o mundo inteiro, se nós que aqui estamos conseguimos ser cristãos verdadeiros, a nossa vida vai dar muito testemunho lá fora. Aleluia, Jesus. O nosso testemunho prega mais do que nossas palavras. É verdade, Jesus. Isso é Temos que uma tomar verdade. cuidado. Meu Deus. A autoconsciência do indivíduo, ela nos revela 3 faculdades primárias da mente. Aqui chamamos de, diga comigo, intelecto, sensibilidade e vontade. Aquilo que Paulo disse aos Romanos. Portanto, que apresentei no vosso culto racional, ou seja, intelecto. Aí tem gente que acha que intelectual é só aquela pessoa que vive com o rosto nos livros. Você é um intelectual da fé. Amém. Aleluia. Você tem o intelecto. Você tem a sensibilidade, você tem a vontade. Por exemplo, o intelecto, eu conheço. A sensibilidade, eu sinto. E a vontade, eu faço. Por exemplo, eu tenho intelecto. Conhecemos que Deus é o nosso Deus Criador do céu e da terra. Conhecemos que servimos a um Jesus Cristo, seu Filho, que veio, morreu, 3 dias ficou morto, ressuscitou, depois de 40 dias foi elevado aos céus e deixou o seu Espírito. Temos consciência que o seu Espírito derramado sobre o povo deixado para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo está em nós. E que este mesmo Espírito que está no meio de nós e habita em nós e estará convosco, é o agente que me levará daqui ao encontro com o noivo, Jesus Cristo, que está à espera da igreja na eternidade. Temos essa consciência? Temos intelecto que nos faz saber isto. Tenho sensibilidade, ou seja, eu sinto o que Deus tem para mim. Eu sinto a presença de Deus. Eu sinto o Espírito de Deus. Se eu sinto, então eu tenho o intelecto, eu tenho a sensibilidade de saber que é Ele que está habitando e operando em mim. E agora também a vontade. A vontade de quê? De fazer o quê? Quem tem vontade, sente vontade de fazer algo, de ser algo. Quantos aqui têm vontade de alguma coisa? Vontade de quê? E aí é uma pergunta, isso é provocativo mesmo? É de propósito? Vontade de quê? Eu estou com vontade de quê agora? Eu tenho vontade de ficar rico? Eu tenho vontade de ter isso, aquilo outro. Ter um avião para viajar o mundo para onde eu quiser? Cada pessoa tem sua vontade própria. Você tem uma vontade. Só que não confunda esta vontade com a vontade de querer sobrepor a vontade de Deus. Que vontade é esta? Esta é aquela vontade que me faz ter desejo de cumprir o que Deus tem para mim. E Deus chamou a gente aqui na terra para quê? Para fazer a vontade? Ora, se é para eu fazer a vontade dele, qual é a minha vontade então? Eu tenho vontade. Qual é a minha vontade? Seguir o seu caminho. Com Jesus você não tem querer, sim ou não? Com Deus nós não temos querer. Por quê? O querer de
Deus. Só que eu preciso ter vontade. Essa vontade é a vontade de quem tem vontade, quer algo. Está mexendo com a sua mente, porque você agora o pastor acabou de embaraçar aqui. Veja bem o que eu vou lhes dizer. Marcos, capítulo 8, e versículo 34. Se quiser anotar, pode anotar. Marcos, capítulo 8, e versículo 34. Jesus diz: aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, ou negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e Segue-me. segue-me. Ok. Você está vendo que você só tem Uma opção. uma opção. E tem direito a ter vontade uma vez. Eu quero. E se eu quero, logo, o meu querer está em Cristo Jesus. Amém. E aí, se eu quero, eu digo: Jesus, eu quero. Quer. Aí ele pega o meu querer e fica para si. E agora, todo o meu querer está em Deus. Ou seja, e como é que Deus consegue fazer também aquilo que eu quero? Deus, na sua onisciência, sabe o que você quer. E por saber o que você quer, eu não sei se o que eu quero vai ser positivo para mim amanhã. Eu não sei se o que eu quero hoje não me mata amanhã, mas Deus sabe. É por isso que se você disser: Deus, o meu querer está em ti, Deus não vai te dar nada e não vai te fazer nada que te traga prejuízos espirituais amanhã. Aleluia. Também. Esta é a vontade de Deus. Aleluia. Eu tenho intelecto, eu tenho sensibilidade, eu tenho vontade. Mas a minha vontade é uma vontade em Cristo Jesus e não uma vontade de mim mesmo. E aí, isto é consciência. Definição de consciência. Por quê? Eu estou falando isso. Para entrar lá, na página, quem está aí com o texto aberto, está na página 14, Consciência Libertadora. Na página 14, pode se dirigir até lá. Quem chegou lá, diga amém. Amém. Consciência transformadora. Porque nós estamos aqui abordando. Quantos aqui são obreiros? Levante a mão. Amém. Vocês sabem que ser obreiro não é tão simples assim. Todos nós sabemos disso, sim? Amém. O pastor Diego, quando ele disse: eu tenho um projeto a pôr em prática, eu disse: tome muito cuidado com as suas decisões. Porque as suas decisões, elas podem determinar as situações a seu respeito. Portanto, tome cuidado com as suas decisões. E então, todas as vezes que você diz que é obreiro, de todos vai ser cobrado, mas do obreiro será cobrado um pouco mais. A Bíblia diz que a quem é muito é dado, a muito também será cobrado. Ou seja, ser obreiro não é tão simples assim. Ser obreiro não é: ei, eu sou obreiro. Ei, espera lá. Tem caminhos. Tem situações que você vai ser colocado à prova. Quantos sabem nadar, levante a mão. Nadar mesmo. E você que sabe nadar, qual foi a forma que você aprendeu? Como é que você aprendeu a nadar?
Pastor, fui lá para a faculdade, na faculdade apareceu um indivíduo lá e me ensinou a nadar. E onde que eu estava? Eu estava sentado na cadeira e ele estava lá na frente do quadro a me ensinar os estilos e maneiras de nadar. Foi assim? Não. Como é que foi? Praticando. Praticando. E existe. Vocês hoje estão na condição de obreiros. Aí é uma condição que vocês estão hoje na condição de obreiros. Talvez, pelas circunstâncias da vida, não queiram mais estar como obreiros. Quantos você conhece que começou até bem, mas desistiu? Eu conheço pessoas que começou, mas desistiu da fé. Largou. Outros eram obreiros, já não são mais obreiros, são cristãos normais, assim como todos, mas sem a barca do obreiro, sem a característica do obreiro. E você que disse que é obreiro, você será provado para provar para o mundo que você é obreiro. Aleluia. É mais ou menos assim. O indivíduo, ele olha para um material, deixa eu me ver para que possa citar um exemplo. E aí ele pega esse jarro. Qual é o material desse vaso? Vidro. E aí ele pega esse jarro de vidro. E eu não conhecia, agora conheço. Mas você, suponhamos que ele não conhecia. E aí eu digo, este material, que dizeis vós? Que ele é de quê? Aí eu digo, é de vidro. E aí eu digo, ele quebra ou não quebra? Se eu soltar daqui. Quebra. Quebra ou não quebra? Quebra. Certeza? Não sou. E se eu soltar e ele não quebrar? Ele é de vidro na mesa. Aí ele provou que é um vidro Forte. forte. Quebra não, vai quebrar o coração de alguns irmãos. Que maldade, eu não sei. E aí, vós que dizeis ser obreiro, pastor, está aí todo mundo dizendo, vai cair, vai cair, vai cair, e vai quebrar, vai desviar. Você que é obreiro, a sociedade do Barreiro está aqui olhando, está dizendo, quero ver até onde vai. Meu Deus. É verdade. Quero ver se é só mais um. Rapaz, já abriu aí e fechou. Quero ver se é só mais um. Meu Jesus. Deus vai colocar a prova para que você saiba que tem pessoas que estão observando, mas Deus vai colocar a prova para saber se é de Deus ou não, para que o mundo saiba se foste chamado ou não para fazer o que foi estar fazendo. Aleluia, Jesus. E aí Deus está assim, Meu Deus. com você na mão, igual eu estava com esse vaso. E a torcida dizendo, quebra, se soltar, quebra. E Deus está dizendo, vai quebrar mesmo? Eu vou soltar. Tum. E daí, não quebra. Amém, Jesus. Glória a Deus. Se quebrar, a sociedade vai dizer, não falei que era só mais um. Só mais um vasinho. É Jesus. É. Repita comigo, eu não só sou mais um. Eu não sou mais um. Eu fui chamado Eu fui chamado para vencer na terra, para divulgar o reino para divulgar o reino e aumentar os cristãos aqui. e aumentar os cristãos. Aleluia. Meu Deus. A pessoa não quer paz? E aí, você diz para o povo lá fora, se te perguntarem, ei, tu és crente? Aí tu dizes assim, sou. Só que boa parte das pessoas que não acreditam em Deus, por que elas não acreditam em Deus? É porque só tem uma forma das pessoas que não conhecem a luz verem a luz. As pessoas vão olhar para ti e precisam ver Deus em você. Aleluia. Amém. Se a sociedade não vê Deus na vida do pastor, a sociedade não acreditará em Deus por causa do pastor. É verdade. É Deus.
E isso é forte que eu estou te dizendo. É verdade. E isso não é só o pastor. Porque o pastor, ele está pastoreando. Mas ele é um cristão tanto quanto nós somos. E portanto eu preciso provar para o mundo que o Deus a quem eu sirvo é um Deus justo, mas que pratica a justiça por meio de mim. É um Deus verdadeiro, mas que pratica a verdade por meio de mim. É um Deus fiel, mas pratica a fidelidade por meio de mim. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. E aí, meus irmãos, entre as narrativas teológicas, está aí, encontradas na Epístola de Paulo aos Romanos, divididos por Marshall é o Howard Marshall, comentador da teologia do Novo Testamento, como saudação e relato das orações do Evangelho segundo Paulo. Tomando por base desse texto, Romanos 2, apresentaremos algumas abordagens para a compreensão. E aí, a primeira abordagem é sacrifício vivo. Tópico 4.1. Sacrifício vivo. O que é um sacrifício? O que é o ato de sacrificar? O que é sacrificar? Quando eu pego um cordeiro e vou para matar, eu cometi um Sacrifício. Porque o sacrifício é sempre em uma forma de fazer com que aquilo faça bem a outro. Ou seja, ninguém sacrifica senão por causa de uma razão. Ninguém sacrifica por nada. Isto é verdade. Ninguém sacrifica por nada. Todo mundo que sacrifica, sacrifica por algo. E sacrificar é o quê? Matar. Sacrificar é matar. Peraí, e a morte não é contrária à vida? Sim ou não? E como é que é um sacrifício vivo, então? Que vai além das suas forças. Essa pergunta assim eu responderia como que nós temos que matar, sendo vivo, matar a carne para que viva o espírito. Matar a natureza carnal. Sacrifício vivo. E agora, quando eu mato a natureza carnal, eu tenho a vida por meio do Espírito de Deus que se manifesta com liberdade em mim. Sacrifício vivo. E a ideia de sacrifício era muito difundida naquela época porque fazia parte do contexto histórico e religioso dos judeus. Tem algumas referências aí que, quando sacrificava, o sacrifício evidenciava, o que evidenciava o sacrifício era o sangue. Ou seja, todas as vezes que alguém sacrificava algo, surgia, o sangue aparecia. Tinha a figura do sangue. E o que é a figura do sangue no contexto cristão? Nós temos, por sangue remidor, o sangue de quem? O sangue de Cristo Jesus, que nos purifica de todo o pecado. E é por isso que o sangue nos purifica. Para que haja o sangue, primeiro aparece o sacrifício. Ou seja, para haver o sangue, para o sangue aparecer, primeiro há o sacrifício. Depois o sangue aparece. E o sangue aparece como prova do sacrifício. Mas o sangue que aparece como prova do sacrifício na minha vida e na tua vida é o sangue de Jesus. Quando eu sacrifico o meu eu, o meu ego, o meu orgulho, o sangue de Jesus aparece trazendo-me o direito de viver. E aí aparece o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E aí, pelos processos da razão, o que é razão? Razão, parte do que é racional.
Não. A razão é parte do que é racional. Por exemplo, o senhor tem razão independente de defender uma causa. Eu vou repetir. Você tem razão independente de defender uma causa. Porque no senso comum diz que razão é quando eu estou certo de algo. Ah, tu tens razão, porque tu estás certo de algo. Mas razão é da racionalidade. É proveniente do que é racional. E o que é racional é diferente do irracional. Tu és capaz de raciocinar. E, portanto, como és capaz de raciocinar, tu tens razão. E em Cristo, tem pessoas que acham que está cheio de Deus é estar fora de si. Está irracional. Tem gente que, Deus me tomou, não vi nada. Derrubou cadeira, chutou mesa, pau, desligou o som, fez um papel e disse, eu não vi nada. Peraí, o nosso culto não é racional. Amém. Se é racional, eu, no meu processo de inteligência, não sei. Eu não sei o que estou fazendo. Se eu não sei o que estou fazendo, então por que estou aqui? É verdade. Tu estás aí é porque tu sabes o que tu queres. Amém. Do contrário, tu não estás. É verdade. Então, toda vez que alguém estiver cheio de Deus, primeiro ela tem que estar com a razão. Ela nunca vai estar fora de si, porque senão seria a loucura. Seria loucura. Mas aqui não tem nenhum louco. Amém. Todo mundo aqui é racional. Glória a Deus. Todo mundo aqui sabe o que quer, sabe de onde vem e sabe para onde vai. Todo mundo aqui sabe. Sacrifício vivo. Alguém leia Romanos 5, versículo 9, por favor. Isso aqui é para que haja transformação. Romanos capítulo 5, versículo 9, por favor. Outro abre em Efésios capítulo 1, versículo 7. E outro abre em Efésios capítulo 2, versículo 3. Romanos capítulo 5, versículo 9. Outro abre em Efésios capítulo 1, versículo 7. E o outro abre em Efésios capítulo 2, versículo 13. Romanos 5 e 9, quem encontrou? Amém. Logo, muito mais, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Sendo justificados pelo sangue, somos salvos da ira. Somos salvos da ira. Ou seja, o sacrifício, o nosso sacrifício diante de Deus, faz com que a ira do diabo não tenha poder sobre nós. Graças a Deus. Aleluia. Versículo 7 do capítulo 1 de Efésios. Quem encontrou pode ler, por favor. Por meio do sangue de Cristo é que somos libertos. E nele nossas faltas foram perdoadas conforme a riqueza da sua graça. Pelo sangue de Cristo, fomos Libertos. e neles temos. E nele nossas faltas foram perdoadas conforme a riqueza da sua graça. Conforme a riqueza da sua graça. Ou seja, eu e você não teríamos o direito a nada, mas pela graça dele. O que é graça, pastor? A graça, eu vou lhes dizer, é um favor imerecido, é uma manifestação de Deus, independente do que você tenha para dar, porque ele, sendo Deus, não nega nada para aqueles que chamam pelo seu nome, que procuram ser cheios da sua presença. Aleluia. Efésios 2 e 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe
ora, a nossa condição, estávamos longe, e agora o sangue dele nos liberta, nos dá proteção em relação ao diabo e também nos aproxima dele. Olha que profundo o sangue de Cristo. O que ele nos provoca é isso. E agora, para fechar essa parte, Hebreus capítulo 10, versículo 11. Hebreus capítulo 10, versículo 11, por favor. Hebreus capítulo 10, versículo 11. Todo sacerdote se apresenta dia após dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar pecados. Segue aí, o versículo seguinte. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Ó o que Jesus fez. No Antigo Testamento, o sacerdote entrava no santuário, sacrificava o pecado, sacrificava pelo pecado. Só que Jesus é maior do que os sacerdotes. Ele cumpriu um sacrifício perfeito. E agora, pelo seu sacrifício, algumas coisas acontecem. Primeiro, pelo sacrifício, segundo os versículos que lemos anteriormente, pelo seu sacrifício, o sangue dele nos protege das ciladas e das armadilhas do diabo. O sangue dele perdoa os nossos pecados, nos lava, nos purifica. O sangue dele nos aproxima dele. E agora, o sangue dele faz com que nós tenhamos um livre acesso ao santuário da adoração pelo sacrifício vivo, que é o nosso culto. É por isso que nós estamos aqui cultuando a Deus, dizendo: Jesus, é muito bom estar em tua presença, é muito bom estar em tua casa, é muito bom ter acesso a este momento, porque o teu sangue nos dá este direito, esta autoridade. Aleluia. Então, querido, a restauração da vossa vida, ali, pastor Diego, estava restauração ministerial, e esta restauração de Deus para vós. Todos nós temos um ministério, ou você acha que não? Todos nós temos um talento. Deus entregou-nos um talento. Você tem algo a fazer para Deus. Existe um talento e existe algo que é universal, que foi dado para todos. É o ID. Todos nós fomos chamados para fazer missões. Todos nós. Missionário não é só o que atravessa as fronteiras. Missionário é aquele que prega para o vizinho. Missionário é aquele que está na faculdade, prega. Missionário é aquele que está passando na rua e diz que Jesus é bom. Missionário é aquele que está pregando com seu testemunho. Missionário é aquele que está dizendo para todos aí fora: Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus te ama, Jesus te chama, Ele vai voltar. Isso é fazer missão. Todos nós temos este dever de fazer. Aleluia, Jesus! Mas a restauração deste talento, a externalização deste talento, só se dá pelo processo da renovação da vossa mente. Só se dá pelo processo da renovação do vosso entendimento. É por isso que no tópico 4.2 eu coloquei transformação pelo entendimento. Precisamos entender o projeto de Deus. E eu pergunto aqui, se alguém a partir de hoje vai ter coragem de fazer algo que Jesus não faria? Meu Deus. É Jesus. E é por isso que a porta é estreita. Larga que leva a perdição. Sabe por que a porta é estreita? Porque por ela não se passa com bagagens deste mundo. É, Jesus, é mesmo. É Jesus amado.
sacos velhos do sistema temos que deixar fora, senão ele vai nos impedir. Meu Deus. Suponhamos que você vai passar numa porta que só cabe a si mesmo. Imagina-se agora nesta cena. Tu vais passar numa porta que só cabe a si mesmo. Mas aí tu tens uma bagagem pendurada, uma bolsa pendurada, e depois você chega e quer passar na porta e está emperrado. Não passa, trava tudo, nem vai e nem vem. Ainda vai atrapalhar quem está querendo passar. É verdade. E nem quer deixar as bagagens porque é uma coisa que ele ama. É, o coração está É ali. uma coisa que gosta. É isso que eu tenho pregado aqui. O coração está ali. E aí, se o meu coração está no meu carro, na minha casa, ei, você pode possuir tudo que você quiser. Vou lhe dizer só uma verdade. Nunca seja possuído por nada, só pelo Espírito. Aleluia. O pecado não é ter. O pecado é se tornar escravo do que tem. É verdade, Jesus. É verdade. O pecado não é ter. O pecado é se tornar escravo do que tem. Por isso que tem gente miserável. Acha que tem alguma coisa. Não tem nada, ainda assim acha que tem. E é apegado. Tem gente que olha para esse jarro aqui. Se quebrar ele eu morro. Eu vou morrer. Irmão, se quebrar, tem mais por aí. Porque tem gente que perde a comunhão com o irmão se quebrar. Porque mais importante é o jarro do que a comunhão com o próximo. Meu querido, deixa essas coisas de lado. Deus tem algo maior do que isso que nós queremos e estamos vendo aqui. Aí você vai dar carona para o indivíduo, o cara está com os pés sujos de lama. Quando pisa aquele pezão sujo de lama no assoalho do carro, o carro lá vem hoje, cara. Quer que o irmão entre no carro sem pé, né? Sem pé, porque é melhor ter o carro limpo e ter o irmão passando necessidade indo a pé do que dar carona com o irmão porque o irmão está sujo. Conheci pessoas que fiquei abismado em saber do que fazia quando estavam uma grande quantidade de pessoas a visitar a sua casa, e essa pessoa escondia a comida. Misericórdia. Está vindo muita gente, esconde, você vai comer tudo. Não vai dar para quem quer. Meu irmão, a igreja do Senhor aqui na terra, ela foi chamada para pregar o ide, mas foi chamada também para olhar para o que está com frio e agasalhá-lo, para o que está com fome e dar de comida também. Jesus, ele nos ensinou isso. Foi a proposta que Jesus fez para o jovem rico lá. Vem tudo que tem, sabe o que Jesus está dizendo? Desapega dos teus bens materiais, porque seguir a mim é o melhor caminho. Ele quis vender tudo que tinha. Ficou desconfiado e disse: rapaz, o negócio está estreito mesmo. Se passar por essa porta, vou ter que abrir mão dos meus bens. Então, a porta é estreita. E as bagagens do mundo você não pode levar. Então, abramos mão das bagagens e das mazelas do sistema. E estejamos apenas com a nossa vida limpa diante de Deus e passemos pela porta, porque também tem pessoas querendo passar por ela. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, tem que renovar esta mente. Bata assim na sua cabeça devagarzinho para não dar um traumatismo craniano. Diga, tem alguém aí? Aleluia. Jesus, quem é que tem que estar aqui dentro da nossa mente? Jesus? Cristo. Aí, para renovar o seu entendimento, quando você renova, vamos colocar, Jesus disse, por exemplo, como é que se renova uma roupa? A roupa rasgou no joelho, a calça rasgou no joelho, e aí você vai renovar aquela calça. O que é que você vai fazer? Tem gente que iria colocar um remendo aqui.
e costurá-lo, sim? Sim. Tá certo ou está errado? Está errado. Tá certo ou está errado? Está errado. Pela lógica, Tá errado, tá errado. Cesário só fora e confronto. Para mim está errado. Tá errado. Ó, como é que é? Cesário joga fora e confronta. Isto é renovação. Renovação. Porque renovação não é remendo. é pôr pano velho, pano novo em pano velho. Compra novo. É a mesma coisa de chegar no calor de 40 graus aí no verão, Cesário, eu prefiro esse cesário bem. correu 1 hora, tá há 3 dias sem banhar, aí foi na loja e comprou um terno novo e um perfume bom. Pegou o perfume bom, vestiu, passou por cima do suor que evaporou no corpo, sem banhar, vestiu a roupa nova por cima do corpo sujo. Jesus, é isso mesmo. É Jesus Cristo. Novo perfume, olha. Meu Deus. O perfume é novo, a roupa é nova, mas o corpo é sujo. Que adianta? E aí você acha que alguém vai querer ficar perto de você? De longe? Rapaz, que cara bem vestido, olha aí. Que maravilha! Que figura apresentável! Que maravilha! Que coisa linda! Na hora que chega a pé,